Ministro Flávio Dino manda suspender gratificações e benefícios acima do teto aos 3 poderes. E você vai ver também. Após reajuste a servidores, acúmulo de salário e aposentadoria por deputados entra no radar da Câmara. E ainda, presidente Lula marca reunião com Hugo Motta para alinhar fim da escala 6x1. Essas e outras notícias você confere agora no Redação Hit. Olá, bom dia. Agora são 11h30, 11 horas e 30 minutos pelo horário de Brasília. Acaba de virar para 31. Uma ótima sexta-feira para você que decidiu ficar bem informado aqui no Redação Hit. Vamos então aos destaques desta primeira edição, dia 6 de fevereiro. O ministro do Supremo, Flávio Dino, determinou nesta quinta-feira a suspensão do pagamento dos chamados penduricalhos, benefícios que são concedidos a servidores públicos e que não cumprem o teto remuneratório constitucional de R$ 46.300. A suspensão vale para os 3 poderes. Pela decisão, os 3 poderes têm prazo de 60 dias para revisar e suspender pagamento das verbas indenizatórias sem base legal. Na decisão, Flávio Dino afirmou que há um fenômeno da multiplicação anômala de verbas indenizatórias incompatíveis com a Constituição. Ele menciona os pagamentos de auxílios Peru e Panetone, que são benefícios extras de fim de ano, como exemplos de ilegalidade. O julgamento da decisão do ministro foi marcado para o dia 25 de fevereiro pelo Supremo Tribunal Federal. A medida foi concedida no âmbito da reclamação número 88.319 e reforça a necessidade de cumprimento do teto constitucional de remuneração do funcionalismo público, atualmente fixado em R$ 46.366,19. A Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público Federal manifestou apoio público à decisão do ministro Flávio Dino. Para a Confederação, o uso de artifícios jurídicos com o objetivo de burlar o teto salarial representa um desvio que favorece poucos e aprofunda desigualdades dentro do serviço público. A suspensão deve ser cumprida em todo o país e vale para o Judiciário, Executivo e Legislativo federais e estaduais. E olha, após o reajuste a servidores, pode ser pautado na Câmara o acúmulo de salário e aposentadoria por deputados. O orçamento deste ano já traz uma previsão de impacto. Depois das propostas que aumentam o salário de servidores da Câmara e do Senado e permitem gratificações acima do teto, agora os deputados querem colocar em votação um projeto de lei que permite que parlamentares aposentados possam acumular o recebimento do salário e da aposentadoria. Não tem previsão de pauta, mas um indicativo de que o projeto deve ser analisado neste ano é que ele já consta na Lei Orçamentária Anual, com a previsão de custar R$ 18 milhões em 2026. O texto, que foi apresentado em junho do ano passado e é assinado por Hugo Motta e pelos integrantes da mesa diretora, chegou a entrar no radar dos parlamentares à época, mas não foi votado após repercussão negativa. A principal mudança da proposta é a revogação de um artigo da lei que trata da previdência dos congressistas. Na prática, atualmente, um deputado federal no exercício do mandato não pode receber a aposentadoria da previdência parlamentar, a menos que abra mão do salário. Com a revogação do artigo, o acúmulo passaria a ser permitido. A justificativa do projeto, apresentado pela mesa, é que a regra atual configura exceção arbitrária sem respaldo constitucional e que perpetua discriminação indevida contra os deputados. Mas alguns líderes afirmam que a repercussão negativa com os projetos votados nesta semana podem frear a votação. A Polícia Federal cumpriu, na manhã de hoje, 4 mandados de busca e apreensão contra servidores da Amapá Previdência sobre possíveis desvios e má gestão no Fundo de Previdência dos Servidores Públicos do Estado. São investigados o diretor-presidente da Amprev, Jocildo Lemos,
e 2 membros do Comitê de Investimento. Os 3 foram responsáveis pelos votos favoráveis à aplicação em letra financeira do Banco Master em 3 reuniões ocorridas no período. As ações foram realizadas nas residências dos investigados e na sede da Fundação, em Macapá. A suspeita principal gira em torno de como o dinheiro dos aposentados e pensionistas do Estado foi investido. A Polícia Federal analisa se a autarquia responsável pela Previdência agiu de forma irregular ao aplicar recursos em títulos de um banco privado. Os policiais apuram se houve gestão temerária, quando o administrador assume riscos excessivos e imprudentes com o dinheiro público, ou gestão fraudulenta, caracterizada pela intenção de enganar ou cometer crimes para obter vantagem ilícita. A Operação Zona Cinzenta apura suspeitas de irregularidades na aplicação de recursos do regime próprio de Previdência Social do Estado do Amapá e foi autorizada pela 4ª Vara da Justiça Federal. A apuração envolve a aplicação de R$400 milhões de recursos do regime próprio de Previdência Social do Estado em letras financeiras emitidas pelo Banco Master, operação considerada de alto risco. E termina hoje o prazo para a BRB dizer ao Banco Central como vai recompor 5 bilhões de reais usados em operações com o Banco Master. O banco, a instituição, busca ações para dar mais robustez ao balanço. O plano de ações é voltado ao reforço da estrutura patrimonial do Banco de Brasília, após as operações realizadas com o Banco Master. A proposta deve prever uma recomposição mínima de 5 bilhões de reais. Se aprovada pelo Banco Central, deve ser executada em até 6 meses. A exigência tem como objetivo preservar a solidez financeira do banco e manter a confiança do mercado. A medida se tornou necessária porque, desde o fim de 2024, o BRB gastou cerca de 12 bilhões para adquirir carteiras de créditos do Banco Master. Essas carteiras foram consideradas de baixa qualidade e sem garantias financeiras adequadas. O Banco Master comprou quase 7 milhões em créditos, não pagou e revendeu ao BRB por 12 bilhões e 200 milhões de reais. Essas inconsistências fizeram com que o balanço patrimonial do BRB ficasse mais frágil. O valor da recomposição, então, deve melhorar o perfil de seus ativos, reduzindo o risco atrelado a seu patrimônio. Ao mesmo tempo, o banco tem como acionista controlador o governo do Distrito Federal, que dispõe de capacidade patrimonial para sustentar a instituição, se necessário. O governo do Distrito Federal detém quase 72% do capital do BRB, e autoridades locais destacam que o Distrito Federal possui um patrimônio imobiliário estimado em mais de 200 bilhões de reais, o que garantiria margem para eventual aporte e a continuidade das operações do banco. O presidente Lula marcou uma reunião com o presidente da Câmara, Hugo Mota, para alinhar o fim da escala 6x1. O governo lembra que o projeto original propunha um regime de trabalho de 4x3. O encontro entre Lula e Mota, previsto para acontecer na próxima semana, vai contar com a presença dos ministros das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, e da Secretaria-Geral, Guilherme Boulos. O projeto, que envolve redução da jornada de trabalho, é considerado uma prioridade para o governo. A reunião foi acertada no jantar com Hugo e líderes nesta quarta-feira. Na conversa, Lula fez questão de ressaltar que o ideal é a adesão a uma escala de, no máximo, 5x2, já que o projeto original propunha um regime de trabalho de 4x3. A proposta envolve ainda a redução da jornada de trabalho para 40 horas semanais, com a possibilidade de diminuição progressiva para 36 horas. Mas o setor produtivo é contra. Hugo demonstrou simpatia pela ideia e disse a Lula que há apoio político para a aprovação da iniciativa ainda no primeiro semestre deste ano, antes do processo eleitoral. A ideia do presidente da Casa Legislativa é começar a tramitação na última semana deste mês. O relator deve ser um nome de centro, para tentar diminuir a resistência. O presidente americano Donald Trump pediu que os Estados Unidos e a Rússia negociem um tratado nuclear novo e modernizado, em vez de prorrogar um acordo que expirou ontem, quinta-feira, o que pôs fim a décadas de restrições sobre os arsenais de ogivas.
Trump havia mantido até agora silêncio diante dos apelos russos para prorrogar o novo START, o tratado de 2010 que impunha as últimas restrições às duas maiores potências nucleares, após décadas de acordos desde a Guerra Fria. Em vez de estender o novo START, um acordo mal negociado pelos Estados Unidos, que aliás foi renegociado sob o governo do ex-presidente Barack Obama, o presidente quer que nossos especialistas nucleares trabalhem em um novo tratado, aprimorado e modernizado que possa durar por muito tempo no futuro. E é isso que os Estados Unidos continuarão a discutir com os russos. O republicano afirmou que o tratado assinado por seu antecessor Barack Obama e prorrogado pelo também democrata Joe Biden havia sido mal negociado e grosseiramente violado. O acordo Novo START expirou depois que Trump não deu seguimento à proposta de seu colega russo Vladimir Putin de prolongar por 1 ano os termos do acordo. Os Estados Unidos desejam envolver a China em qualquer discussão futura, mas Pequim descartou essa possibilidade. Rússia e Estados Unidos controlam conjuntamente mais de 80% das ogivas nucleares do mundo, mas os acordos de controle de armas vêm se enfraquecendo. O arsenal nuclear chinês cresceu rapidamente. Estima-se que possua 550 lançadores estratégicos. Os preços de medicamentos nos Estados Unidos estão entre os mais altos do mundo. Para enfrentar a indignação dos eleitores com o custo de vida, de olho nas eleições para o Congresso em outubro deste ano, Donald Trump lançou uma plataforma própria. O site, com seu próprio nome, oferece descontos em medicamentos populares. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, lançou um site com seu nome que permite acesso a uma série de medicamentos com desconto, um tema crucial no país, onde os preços estão entre os mais altos do mundo. Segundo o republicano, os descontos oferecidos no Trump Rx chegam até mais de 80% do preço atual. Para isso, ele firmou acordos com diversos laboratórios farmacêuticos. A partir de hoje à noite, dezenas de medicamentos prescritos mais utilizados estarão disponíveis com descontos expressivos para todos os consumidores por meio de um novo site chamado trumprx.gov. O site conta com descontos em mais de 40 medicamentos populares. Entre eles estão os fármacos contra a obesidade. Os preços começarão a subir gradualmente depois de 2 meses. O povo americano estava de fato subsidiando os custos dos medicamentos para o mundo inteiro. E isso não vai continuar. Nós acabamos com isso. Todo mundo sabia que era injusto há 30 anos, mas ninguém fez nada a respeito. Nos termos dos acordos de nação mais favorecida que meu governo negociou, os Estados Unidos pagarão o menor preço que qualquer outro país. A medida faz parte do impulso de Trump para enfrentar a indignação dos eleitores com o custo de vida, de olho nas eleições de meio de mandato de novembro, nas quais seus colegas republicanos correm o risco de perder o controle do Congresso. E veja a seguir, mulher é presa em flagrante após jogar uma gata do 12º andar. E agora vamos com uma câmera ao vivo do Porto de Santos, litoral sul de São Paulo. 27 graus, olha que câmera linda. Redação Hit volta já já. O Redação Hit está de volta agora no horário de Brasília, 11 horas e 46 segundos. Minutos, aliás. Mesmo foragido da Justiça, o deputado federal cassado e ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência, Alexandre Ramagem, prestou depoimento ao Supremo Tribunal Federal por videoconferência. A condenação por participação na tentativa de golpe, Ramagem está nos Estados Unidos. Uma juíza auxiliar de Moraes coletou o depoimento do ex-deputado. Na audiência, ele negou que tenha usado um programa de forma ilegal para monitorar adversários e críticos do ex-presidente Jair Bolsonaro. Alexandre de Moraes, aliás, já fez o pedido de extradição do político.
E olha só essa história, depois da morte brutal do cão Orelha, mais um caso de maus-tratos a animais foi registrado. A autora do ataque foi presa após arremessar uma gata do 12º andar de um prédio em Curitiba. Após receber denúncias de vizinhos, as polícias civil e militar do Paraná prenderam em flagrante uma mulher que arremessou uma gatinha do 12º andar de um prédio no centro de Curitiba. As testemunhas ouviram miados desesperados e, ao olharem pelas janelas de seus apartamentos, viram a mulher arremessar o animal. Segundo a Polícia Civil, a gata foi torturada antes de ser arremessada. De acordo com uma das vizinhas, o animal bateu em uma parede antes de cair no chão. Mesmo assim, a queda provocou traumatismo crânioencefálico, contusão pulmonar e hemorragia severa na região da bexiga. Ela sobreviveu à queda e foi levada em estado grave para atendimento veterinário na ONG Força Animal. Uma das testemunhas disse que a gatinha estava sozinha no apartamento após a saída do antigo morador. A suspeita seria a tia do homem e teria ido ao local para limpar o imóvel. O chefe da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente de Curitiba, delegado Guilherme Dias, disse que o neto da suspeita, uma mulher chinesa, admitiu que ela não gostava de gatos e as agressões contra os animais eram frequentes. Ela vai passar as próximas horas recebendo tratamento veterinário, recebendo muito amor e carinho para que a gente possa salvar a sua vida e futuramente ela possa ter uma nova família que dê ela todo amor e carinho. A pena para quem é condenado por maus-tratos a animais vai de 2 a 5 anos de reclusão, além de multa e proibição de guarda. As tradicionais praças de pedágio da Rodovia dos Imigrantes e da Rodovia Anchieta serão demolidas pela concessionária Ecovias. A mudança ocorre para a implantação da cobrança automática pelo sistema Free Flow, que vai passar a funcionar em julho. Motoristas que passarem por pedágios Free Flow, instalados nas rodovias paulistas e não portarem uma tag de cobrança automática, poderão fazer o pagamento da tarifa no site Siga Fácil, do Governo de São Paulo, entrar em Pague Aqui, digitar a placa do veículo e escolher a forma de pagamento por Pix ou cartão de crédito. O prazo para quitar a cobrança é de 30 dias. No caso de descumprimento do prazo, o motorista está sujeito a uma infração de R$ 195,23 e será punido com 5 pontos na carteira de habilitação. O portal já está em funcionamento desde o ano passado, mas a nova função para pagamento da tarifa é recente e passou a ser divulgada nesta semana pela Agência de Transporte do Estado. A cobrança, que hoje é feita apenas no sentido do litoral, passará a ser nos 2 sentidos, mas o valor atual, de R$ 38,70, será pago de forma dividida, sendo R$ 19,35 na ida e o mesmo valor na volta. Anteriormente, o pagamento só podia ser feito nos sites ou aplicativos das concessionárias responsáveis pelas rodovias, com os pórticos eletrônicos. Para os motoristas que têm alguma tag, como Sem Parar, Conect Car, Veloy ou outras, a cobrança é feita automaticamente junto à operadora e poderá ter um desconto de 5%. O sistema Free Flow de pedágio funciona em São Paulo desde 2024 e atualmente está instalado em 15 rodovias paulistas concedidas à iniciativa privada. O governo projeta ter 58 pórticos eletrônicos nas pistas do estado até 2030. O governo defende esse tipo de cobrança por considerá-la mais rápida, por não filas, segura, pois evita freadas bruscas, e também por ser mais justa para o usuário, uma vez que a cobrança é calculada com base na distância do trecho percorrido. A agenda bilateral de comércio entre Brasil e Rússia foi tema da 8ª reunião da Comissão Brasileiro-Russa de Alto Nível de Cooperação em Brasília. O encontro foi co-presidido pelo vice-presidente Geraldo Alckmin e pelo primeiro-ministro da Rússia.
Alckmin destacou que a relação comercial ainda é marcada por baixa diversificação e forte concentração em produtos primários. O vice-presidente disse que há espaço para aprofundar a parceria bilateral e defendeu avançar no diálogo regulatório, na ampliação do comércio e na diversificação da pauta exportadora. Segundo Alckmin, há também oportunidades importantes em investimentos conjuntos em logística, armazenagem, pesquisa, energia e investimentos. Na quarta-feira foi realizada uma reunião entre o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços e a delegação oficial da Federação Russa. Investimentos, inovação tecnológica e integração produtiva estiveram na pauta do encontro. Foram discutidas oportunidades de parcerias produtivas, intercâmbio tecnológico, atração de investimentos, ampliação do comércio bilateral e aproximação institucional entre os setores industriais. Em 2025, a corrente comercial Brasil-Rússia alcançou 10,9 bilhões de dólares, com 1,5 bilhão de dólares em exportações brasileiras e 9,4 bilhões de dólares em importações. Um brasileiro bateu o recorde mundial ao correr em esteira durante 24 horas. O nome do multiatleta vai novamente para o livro Guinness dos Recordes. 5, 4, 3, 2, 1. A comemoração é porque o multiatleta brasileiro Pepe Fiamoncini, de 35 anos, alcançou um recorde mundial. Ele percorreu 188 quilômetros em 24 horas em uma esteira. Fiamoncini completou o desafio em uma academia na praia de Ipanema, no Rio de Janeiro. Ele havia iniciado sua corrida, equivalente a mais de 4 maratonas, na manhã anterior. Acabamos de passar das 12 horas, metade do desafio. Por enquanto, estou mantendo essa estratégia devagar e sempre, mas ainda tem muita prova e eu acho que o pior ainda está por vir. Em maio de 2023, ele atravessou 170 quilômetros do Salarte Uyuni em 33 horas, 4 minutos e 10 segundos, sob condições extremas. 3.600 metros acima do nível do mar e temperaturas desérticas, que variavam entre 30 graus durante o dia e menos 10 à noite. Foi o seu primeiro recorde. Agora, ele vai escrever novamente seu nome no livro Guinness dos Recordes, assim que a organização validar o recorde após monitorar o desafio por vídeo, ao vivo, e analisar as informações das testemunhas. Foi durante a noite, sem dúvida, porque eu ingeri muita água e poucos sais minerais, então eu comecei a ter um princípio de falta de sais minerais mesmo, por causa do suor, e aí eu achei que não ia conseguir nesse momento. Mas aí depois eu melhorei, as médicas falaram comigo, eu consegui retomar a atividade e cheguei de manhã cedo bem já. Em outubro do ano passado, na esteira, Fiamoncini estabeleceu seu segundo recorde, 110 quilômetros em 12 horas, um prenúncio para as 24 horas, seu terceiro recorde, durante o qual fez breves pausas para ir ao banheiro ou trocar de tênis. Estar ao lado do Pepe todos os dias é desafiador, mas também incentiva muito, porque ele é muito disciplinado e ele faz a gente querer ser assim também. E vê-lo conquistar isso hoje enche o coração de alegria, porque ele merece muito. Eu acredito que todas as pessoas têm condições de ser ultra, mas o principal é a cabeça, né? Saber respeitar, obviamente, o treinamento, fazer o treino de força, fazer a periodização certa do endurance, ter anos de treinamento para chegar nisso, mas a cabeça da pessoa tem que estar preparada também. E Fiamoncini não pensa em parar. O próximo desafio em mente é a Badwater, considerada a outra maratona mais exigente do mundo, com um percurso de 217 quilômetros no Vale da Morte, na Califórnia, em temperaturas extremas, que chegam a 50 graus. Incrível, né? Parabéns para ele. Vamos encerrar essa edição, então, vendo o céu da capital paulista. Neste momento, termômetros marcando 28 graus. Olha só, o dia tá bonito. Muito obrigada pela sua companhia ao longo desta semana. Uma excelente sexta-feira para você e um ótimo final de semana.